Só para a gente ter um panorama geral das infecções virais que a gente conhece. As que a gente dá um pouco mais de atenção são os ADN, que a gente já falou, papillovírus, que é o nosso objeto de estudo hoje, que é HPV, herpes vírus, que a gente já falou, e cox viridae, que a gente também já falou. O resto, essas infecções que são ARN, são... Não, cox viridae é um molusco contagioso. Eu não dei? Não. Não, vamos continuar. Cox viridae. Ela passada, você Em cox viridae. por favor, Você vai ouvir uma configuração batendo. Então, ó. Dentro do pox viridae, a gente tem chickenpox, monkeypox, cowpox, um monte de pox, mas o mais comum em dermatologia é o molusco contagioso. O molusco contagioso é um quadro que classicamente acomete pacientes pediátricos, geralmente em idade escolar, onde o paciente apresenta lesões que são pápulas que geralmente têm um aspecto gigante, porque sobrepassam a borda do 0,5 centímetros, mas não sobrepassa a margem de 1 centímetro. Só que essas pápulas são auto-inoculáveis. E o fato de ela ser auto-inoculável é algo que faz crescer em número as lesões muito rápido. Geralmente a paciente apresenta num dia X a primeira lesão, uma semana depois já tem mais de 20 lesões disseminadas no paciente. Essa característica auto-inoculável se deve principalmente à condição de trauma anterior. Então essa criança coça essa lesão e, ao romper a barreira da lesão, carrega por arrasto esses esporos, coloca, e ao coçar a outra lesão, inocula de novo a lesão naquele lugar. Então, classicamente, ele se arrasta e se alastra muito rápido em números as lesões. Essas lesões têm uma característica específica, são pápulas de superfície lisa e brilhante com uma umbilicação central. O que foi isso? Saúde! Estou precisando. Com uma umbilicação central. Quando a gente observa a lesão, a gente consegue ver o umbiguinho dela. Pode ser um umbiguinho, tanto um umbiguinho para dentro como um umbiguinho para fora. A umbilicação é clássica. Se você encontra no teu exame físico pápulas gigantes, lisas, com umbilicação central, basicamente você está falando de molusco contagioso. Pode ser outra causa? Pode ser, mas a mais comum é molusco contagioso. Pode acontecer no adulto também? Pode. Geralmente em pacientes com HIV, mas pode sim se manifestar em pacientes adultos. O tratamento é bastante simples, né? Essas pápulas, classicamente, elas se resolvem espontaneamente entre 6 e 12 meses, mas está indicado também o legrado cirúrgico dessa lesão. E o legrado deve ser seguido de um cepilhado de iodo para evitar sobreinfecção. Esse seria o tratamento de eleição, a curetagem com iodo. Doutor, quanto tempo você fica? Entre 6 e 12 meses. O que incomoda muito é a lesão estética, né? Porque muitas vezes aparece em face, pescoço. Esses aí requerem tratamento, geralmente, que é a remoção cirúrgica. Criança, acho que tem 7, 6 anos, eu queria vários. E assim, a gente ia lá tirar e voltar. Porque é auto-inoculado. Por isso que se a gente tirar, só fazer o legrado, a gente só está abrindo a lesão e aquilo vai se disseminar ainda mais. Por isso a necessidade de cepilhado de iodo. Para fazer, entre aspas, uma cauterização química da lesão que você abriu e evitar que se sobreinfecte, não, mas que se
não produza mais lesões o fato de você ter tirado aquela lesão inicial. Só que aí entra numa questão, depende muito da idade do teu paciente e da quantidade de lesões que ele tem. Porque acaba sendo algo traumático para a criança. Se a criança tem lesões disseminadas no rosto e a mãe ou o pai pede para tirar o máximo possível aquilo numa sessão, a gente deve levar em consideração o trauma que a criança vai ter pelo procedimento a ser realizado. Então, vale a pena a gente mencionar outras opções terapêuticas. A gente tem exéresis química e exéresis física. Na química, classicamente a gente usa princípios ácidos. O mais comum é o ATA, que é o ácido tricloracético. A gente pode fazer uma concentração entre 70% e 90% para aplicação dentro do consultório, que facilita bastante, porque em uma aplicação, na maioria das vezes, resolve o problema do paciente, de 70% a 90%. Para usar no consultório. Para uso em casa, não está recomendado concentração maior que 30%. A questão é que vão aí uns 6 meses de tratamento com até 30% de uso doméstico. Só que, se você vai usar a ATA por 6 meses e você sabe que o quadro se resolve espontaneamente entre 6 e 12, para que usar? Outra opção, dentro da exéresis física, seria a eletroterapia ou a crioterapia. Eletro, a gente vai fazer cauterização local, que eu prefiro o eletro do que a crio, porque a crio você nunca consegue congelar só a lesão, você sempre vai congelar a pele periférica também. Então acaba tendo uma repercussão maior do que deveria aquele tratamento. Mas a opção que é gold standard para o tratamento é sempre o legrado, que é a curetagem com iodo. Se eu perguntar na prova qual é o tratamento de eleição, eu vou colocar exéresis química, exéresis física de eletro, exéresis química de física de crio e curetagem. A de eleição é sempre a curetagem. Tá? Anota essa linha. Então são quatro métodos de exérese. A cirúrgica, a química, a física e seria a crioterapia ou a eletroterapia, as duas são físicas. A química, a gente usa princípios ácidos, que é o ATA. Pode ser podofilina, pode ser salicílico, pode ser ácido que você quiser. Mas ATA geralmente é o que se usa. ATA. ATA. Ácido tricloracético. 70 a 90 você pode usar no consultório. Vantagem, uma só aplicação. Desvantagem, muito maior a irritação. Na química, é o ATA. Na física, a gente tem crio e eletroterapia. Crio congelamento, eletro cauterização. E a curetagem, que é o método de eleição. Qual que é a desvantagem básica? Quando Qual é a desvantagem básica? a desvantagem é o trauma, né? Porque irrita a pele, é ácido. Então, assim, vantagem e desvantagem. Se a gente for fazer o ambulatorial, a desvantagem é que demora 6 meses para ter um resultado bom, vamos colocar. Se a gente for fazer o dentro do consultório, 90%, a repercussão local é muito maior do que só a curetagem. A curetagem tu só tira aquela lesão e acabou. O ácido não. Dificilmente fica a cicatriz se você fizer um manejo pós-procedimento, né? Mas pode ficar. Mas também no ácido também fica. Eu não consegui entender porque assim, como minha filha nunca teve nada disso, né? E meu filho difícil, deu trabalho, assim, tipo, não no rosto, nada assim, mas chegou nas costas da barriga, na perna. E também teve a verruga, teve uma aqui na perna, na perna esquerda, chegou até ficar com cicatriz, de tanto que a gente
verruga é uma infecção viral, né? Assim como o pox, só que é por HPV, que é o que a gente vai ver agora. As duas são, é clássico de um paciente que tem algum compromisso, entre aspas, do sistema imune. Ou déficit alimentar, alguma coisa do estilo assim. Mas todos estão sujeitos a ter. E eu também não sei se tem alguma coisa bem, mas pessoal, ele tem muita tendência a ter estrias, assim. Ele era bem gordinho, depois foi emagrecendo. E na barriguinha dele, às vezes, tem umas estrias assim. Eu falo, meu Deus, será que por que ele começa a ter dele que parece as coisas só comigo? Aí eu premiado. Eu agradeço esses pacientes que são premiados. Você ganha bastante dinheiro, né? Bastante. Adoro esses pacientes. Ele fez tratamento da estria, né? Ele começou a ficar adolescente, aí fez o tratamento da estria, assim, não tem muito, só que ele se incomodava. Aí ele Tá com quantos anos? Agora tá com 17. Dá um cartão pra ela, tá fazendo mexendo, né? Mas agora não tem mais, né? Mas pode vir a ter, pode vir a ter. Já sabe onde procurar. Bom, no Lúcio é isso. Agora posso seguir? No SUS só deixa rolar. Hã? No SUS só deixa rolar. Não, ainda tá o Ainda método dá? de curetagem. Curetagem. Mesmo em criança. Mesmo em criança. É só uma questão da gente avaliar, né? Quando que vai... Se não tiver muito grave, pode deixar. Se não tiver... Deve doer, né, doutor? Tirar pra caramba. Ou a gente faz com anestesia. Não vamos matar a criança de dor. Eu não lembro do médico da escolha, acho que não parece. Chegou de massa. Então eu, aquela coletinha e um chá. Ah, tem filha da puta do mundo, né? Sempre tem. Então vamos. Hoje vamos falar do HPV. Aqui tudo generalidade científica, eu já falei na aula passada. Aqui, HPV, a gente tem uma infinidade de serotipos diferentes. É muito comum a gente correlacionar o HPV com o condiloma ruminado e o carcinoma in situ de colo de útero. Mas não, essas são lesões pré-malignas, mas existem vários outros serotipos que são de prognóstico totalmente benigno. Onde a gente tem também outra coisa a desmistificar é a questão do sexualmente transmissível. Não é que o HPV seja transmitido de maneira sexual, não. O HPV é transmitido de maneira por contato íntimo, de pele lesionada com pele sã. O HPV genital, esse sim, tem correlação sexual, mas não por ser uma doença sexualmente transmissível. É porque se eu tenho uma lesão num pênis e uma vagina sem lesão nenhuma, ou um ânus sem lesão nenhuma, o atrito do coito favorece a aparição do contato íntimo da lesão com pele não lesionada, no caso, pele ou mucosa não lesionada. Então não é que seja de transmissão sexual, não. É por contato íntimo. Vai depender de qual é a localização do serotipo. A gente vê aqui que tem uma caralhada de serotipo e uma caralhada de verruga diferente. Todo condiloma, toda verruga é uma lesão condilomatosa. A gente tem características específicas que são: essas lesões são pápulas, ou seja, lesões sólidas, de superfície hiperqueratótica. É um diagnóstico diferencial, principalmente do molusco contagioso. Porque o pico de incidência do HPV também é na infância. Não o HPV condiloma ruminado. O HPV vulgar, que é a verruga vulgar. A verruga vulgar, classicamente, é a principal responsável etiológica das doenças HPV e ela aparece muito mais em crianças do que em pacientes adultos. Pode aparecer no adulto também? Obviamente, é uma infecção viral, pode aparecer em qualquer um. Mas o pico de incidência é na infância e adolescência do HPV. Tá? Então, lesão papular hiperqueratótica, a gente está falando de condiloma. O lugar que ela vai estar vai dar o diagnóstico etiológico. Se é verruga vulgar, se é verruga palmar, se é verruga plantar, o que é. Tá?
A prevalência geral nós conhece, enfim, pico de incidência entre 12 e 16, 170% das manifestações das verrugas vulgares ou verruga comum. A verruga vulgar, por ordem geral, a verruga vulgar leva esse nome justamente por ser a mais comum. A gente tem localização clássica, é manifestação cutânea, não extracutânea. Em manifestação extracutânea da verruga vulgar seria o periungueal, que é em volta da unha. Isso poderia gerar inclusive um quadro de onicodistrofia, que é perder a forma do leito ungueal, da unha propriamente dito, por invasão dessa verruga. Pensa que essa verruga nasceu em volta da unha e ela está crescendo por baixo da unha. Ela vai afetar diretamente a matriz ungueal, que é a fábrica de unha, aquilo que faz crescer a unha. Se tem alguma coisa empurrando essa matriz, a unha vai ficar deformada, vai ter uma elevação ou alguma coisa diferente na superfície da unha. Isso a gente chama de onicodistrofia. Isso seria a manifestação extracutânea da verruga vulgar. Mas o clássico é só a manifestação cutânea, que é essa que a gente já falou. Também levar em consideração que é lesão autoinoculável também, assim como o molusco contagioso. Essas lesões, classicamente em crianças, a criança coça, manipula, o adulto ainda tenta tirar com um alicatinho de unha, tenta fazer o que for naquilo lá. Só que o trauma direto na lesão favorece a autoinoculação. Então, classicamente, aquilo vai piorar, vai aumentar o número das lesões que o paciente apresenta. Isso pode passar a apresentar outro tipo de verruga, por exemplo, eu tenho verruga vulgar. Eu posso ter verruga genital por causa dessa verruga vulgar? Não, porque são serotipos diferentes, né? Principal aqui, 1, 2 e 4. No acondiloma combinado, 6 e 11. É outro serotipo. Posso ter os dois concomitantes, os dois serotipos, mas uma virar a outra não tem como. Tá? Ali tem dois crescimentos da unha. Não entendi. O que a gente está vendo, vida, não estou entendendo. Os dois tem 16, os dois 16, em cima e embaixo. Meu pavio. Sim. Falando de lesão cutânea embaixo. Lesão cutânea e lesão mucosa. Sim. Esses são os cancerígenos. Esses não são os cancerígenos que estão sempre correlacionados. Carcinoma é um câncer e neoplasia é um câncer em geral. Aqui está falando da lesão, né? Da transmissão, já falei. Contato íntimo de pele lesionada com pele sã. Fenômeno de Koebner. Acho que é a primeira vez que a gente fala dele. O fenômeno de Koebner está presente nessa infecção viral e no molusco contagioso. O fenômeno de Koebner nada mais é do que a aparição de uma lesão em um local de trauma anterior. Então, por exemplo, no molusco, coçou aquela lesão, ficou com os esporos aqui, e quando coça outro lugar está causando um trauma, correto? E aqui pode aparecer a lesão secundária a esse trauma. Isso a gente chama de fenômeno de Koebner. A aparição da lesão em local de trauma anterior. Na verruga também pode acontecer. Justamente é a característica autoinoculável que a gente falou. Que eu falei. Tá? Quadro clínico, já falei. Lesões cutâneas são as pápulas hiperkeratóticas, que classicamente se apresentam de maneira agrupada. E extracutânea, a gente pode ter em mucosa e também lembra sempre da paroníquia, que é quando é em volta da unha. Pápulas queratóticas, superfície rugosa. Pode se distribuir em qualquer parte do corpo, de acordo com a área que está afetada, a gente vai chamar de um tipo diferente de lesão. Vamos para o clássico. A verruga vulgar.
A verruga vulgar tem um índice muito maior de aparição em idade pediátrica. Então, idade escolar, até idade pré-escolar pode manifestar, e adolescentes basicamente tem o pico de incidência. Eu quero chamar a atenção principalmente para a coloração da lesão. Classicamente se apresenta em mão, pé, joelho e em volta da boca. Só que se você reparar, a mesma lesão que ele tem no dedo é a que ele tem em volta da boca nessa imagem. Só que a do dedo é mais clara do que está em volta da boca. Por que isso acontece? Hã? Classicamente, as verrugas ou formações condilomatosas tendem a ter a mesma pigmentação da superfície adjacente, onde ela está. Só que aqui a gente vê que ela fica mais clara na periferia por trauma constante. Se tu bota uma verruga no dedo do menino, aquele menino do cão, toda vez que ele vê aquela verruga, ele vai ficar passando a unha naquilo lá. Isso daí sobreestimula a produção de queratina. Então ela fica ainda mais queratótica, ela sempre vai ficar com aspecto esbranquiçado. E se não ficar mordendo ainda? Exato. O que está em volta da boca, ele não vê direto. Se ele não vê direto, ele não coça direto. Então não tem tanta produção queratótica como nas periféricas. Então a gente classicamente nota essa diferenciação de pigmentação. Em lesões periféricas são mais claras, e em lesões centrais costumam ser mais pigmentadas. Mas as duas aqui é verruga vulgar. Beleza? Por quê? Porque é mais clara, porque ele coça mais para trás. Quanto mais ele coça, mais produz queratina local. Então aumenta os depósitos de queratina. E se tu reparar, justamente por esse aspecto de aumentar o depósito de queratina, essa lesão aqui parece ser muito mais rugosa do que qualquer uma que está em volta da boca. Por quê? Porque tem menos queratina. Essa daqui é verrucose. Verrucose acontece em pacientes que são imunodeprimidos, tá? Não é algo geral, você vai ver isso classicamente. Agora, isso daqui é justamente o que eu estava falando da manifestação extracutânea. Nesse local em específico, você vê que já tem uma reação de paroníquia. A paroníquia é a inflamação da pele periférica à unha. Você vê que já está bem avermelhada. E aqui ainda não se nota a onicodistrofia porque a lâmina ungueal ainda está normal. Mas se essa lesão, ao invés de crescer para cá, cresce para baixo da unha, ela vai causar deformidade do leito ungueal também. Nesses casos, é mais filha da puta um pouco o tratamento que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a onicrectomia, que é tirar a unha dos pacientes, para poder fazer o tratamento com retinol local, por causa de uma maldita verruga. Nesse quadro de verrucose, é muito comum que os pacientes venham com um histórico de trauma agravado em pele por simpatia que se faz. Esses pacientes vão vir com um monte de simpatia diferente. Até óleo diesel os caras passam na superfície da pele para tentar remover isso daqui. Eu já vi nego que fez implante de cobre, com fio de cobre, porque isso funciona na vaca. Em vaca, você bota lá um pedaço de cobre na pele da vaca, tende a diminuir as verrugas que a vaca tem. E como isso pode acontecer em qualquer pessoa, em pessoas de fazenda, do meio rural, basicamente vai apelar para essas simpatias que faz com boi. Fora que já meteu um monte de Ivomec na mão. Ivomec, bicho. Lepecide. Então, classicamente, esses pacientes se complicam com outras condições por trauma que ele mesmo produz na pele. Mas, isso aqui são casos raros, não é algo comum. Sempre que a gente observa quadros de verrucose, a gente deve investigar enfermidades de base. Imunodepressão, classicamente, está aí no meio. A verruga filiforme, ela tem uma característica
bem peculiar, que é a formação do corno queratótico ou corno dérmico, cutâneo. É uma lesão, como o nome está dizendo, filiforme, então ela é compridinha, não é tão grossa quanto a verruga vulgar. E com o passar dos anos, o incremento de queratina local torna aquela lesão com um aspecto de corno, parecendo um chifre. Então aquele chifre cutâneo é uma verruga, só que filiforme, que passou anos de evolução. E a gente tem duas clássicas, pode ser um monofilamento, uma só lesão. Vou colocar direto na imagem, fica mais fácil. Uma só lesão, ou uma base hiperqueratótica com elementos filiformes saindo dela. Você vê que tem um monte de lesãozinha saindo assim, parecendo os dedinhos. Essa daqui classicamente também se denomina como digitiforme, justamente por parecer um monte de dedinhos saindo daquela lesão. É o quê? É uma comunidade. É uma comunidade. Esses aqui, que são únicos, classicamente se apresentam em região de face. E é aqui que a gente. Esse daqui que quando evolui vira o corno cutâneo ou o chifre cutâneo. Bota ele no Google, é muito massa. O chifre cutâneo é bonito, velho. Ele parece um chifre de rinoceronte mesmo, assim, sabe? Nascendo na cara da pessoa, muito legal. Mas esse daqui seria uma variação clássica da verruga vulgar. Pode aparecer em qualquer área do corpo, tem predomínio também. Tá bom. Área centrofacial. Top, né? Olha que chifrão. Agora. A jovem no geral. Até a idade adolescente. Esse aqui é mesmo ou já é outra coisa já? Não, aqui acho que ela. Já é outra fita, né? Verruga plantar. Verruga plantar, toda vez que a gente está falando de verruga plantar, a gente está falando da formação condilomatosa em plantas dos pés. Então a localização da lesão define diretamente qual vai ser o nosso diagnóstico. Aqui é um quadro bastante interessante, porque a verruga plantar tem como motivo de consulta a incapacidade de deambulação. Agora eu pergunto, como que uma verruga vai impedir um ser humano de andar? Pensa que essa verruga classicamente vai estar em área de apoio pédio, porque é onde tem trauma contínuo. Quando o cara fica em pé, tem o peso do corpo inteiro sustentando naquela área de apoio pédio. Então, classicamente, as lesões vão se manifestar em áreas de apoio e no dedão, que também é uma das principais áreas de apoio. O arco pédio nem tanto, porque não tem trauma direto. O que acontece é, essa pápula é uma lesão sólida. Se tu comprime por longos períodos de tempo os vasos periféricos da pele com uma lesão sólida sob pressão, o que acontece com aqueles vasinhos que estão ali sendo comprimidos? Rompe ou para o fluxo? Rompe ou para o fluxo. Quando para o fluxo, gera uma trombose superficial. Então, classicamente, a gente vai ver o pé desse paciente, além das lesões hiperqueratóticas, tem áreas escurecidas que correspondem à trombose superficial. Superficial. E essa trombose, coloca que é trombose superficial, porque tem trombose venosa profunda, que é outra coisa. Isso é para os médicos de verdade, superficial é só para dermato. Aqui vai favorecer também a formação de fissuras. O que era uma fissura? Solução de continuidade? De bordas regulares que acometem profundos, tecidos mais profundos, correto? Então, classicamente, causa muita dor a presença da fissura com trombose desse paciente. Então, é uma doença, sim, que é discapacitante, porque o paciente sente dor para caminhar. Interfere diretamente na atividade laboral do cara também. Se o cara trabalha sentado, beleza, mas se ele tem que ficar em pé andando, fodeu, ele não consegue. Então aqui é um quadro que classicamente, quando vem a consulta em dermatologia, já está complicado. Porque ele só foi procurar ajuda porque ele está sentindo dor para caminhar. Então já são várias lesões
já tem a solução de continuidade e já tem trombose superficial. Então a gente apela um pouco mais no tratamento da verruga plantar, principalmente se o paciente for adulto, porque é discapacitante e não consegue trabalhar enquanto ele está com aquela lesão. E a gente resolve o quadro do paciente com exérese cirúrgica na grande maioria das vezes. Também a gente vai usar o iodo pós-cirúrgico e vai usar a sulfadiazina de prata. A sulfadiazina já por mais tempo, como profilaxia sobre infecção. Como é pé, fica lá na meia, no sapato, enfim. Favorece muito a sobreinfecção bacteriana. Aqui, ó. Classicamente chamado de olho de peixe. Ó. Isso aqui que é o foda. Tá vendo? Aqui já tem até ulceração. Esses pacientes, classicamente, são aqueles que vai falar pra você: doutor, eu já tentei tirar isso com alicatinho de unha, já fiz com Espinho de laranjeira. O espinho de laranjeira, tudo ele tenta tirar. A única coisa que ele causa é a ulceração. E se a fissura já dói para caminhar, imagina a úlcera. Então a gente vê várias lesões hiperqueratóticas, que são as verrugas, propriamente ditas, os condilomas, com o centro escurecido, que são as tromboses superficiais. Beleza? Aquele caso que chama de qualquer era isso. Não, aquilo pode ter também, mas tem sobre infecção parasitária. Uma delícia aqui, ó. Verruga plana. Verruga plana é bem característica, tu vê bastante em adolescente, mas ela é aquela verruga que a gente fala que é verruga de velha. Que ela não é tão elevada como o nome sugere, ela é plana. E ela é um pouco mais... A pigmentação dela é diferente, não é tão hiperpigmentada quanto a vulgar. E ela se apresenta classicamente em dorso das mãos e no rosto. Sempre num aspecto linear. Pode ter algumas lesões satélites, mas o eixo de crescimento é sempre linear. Então, quando a gente avalia esse paciente, se diz que é a verruga da velhinha, porque a velhinha tá nem aí para aquilo lá, que ela tem desde sempre e nunca se incomodou. A adolescente que já é mais pilhada com a aparência, que ela vai procurar ajuda para poder remover aquela lesão. Mas ela classicamente ela é mais clarinha, ó. Sempre com um aspecto linear e algumas lesões satélites. Tu vê que a pele é de velhinha já, né? É classicamente essa daqui que a gente vê. Em adolescentes, quando a gente vê, vem todo cagado assim. Por quê? Porque tentou remover de um monte de jeito diferente. Tentou apertar, não resolve porque é lesão sólida. Foi na farmácia, comprou ácido que a vizinha usou, não resolve porque não é o mesmo caso da vizinha. Vai na farmácia de manipulação, pede ácido para tirar, aplica tudo cagado, dá cagada, fica super irritada a pele do paciente. Então, quando vem em paciente jovem, classicamente tem descamação, erosão e escaralho em volta daquela lesão. Gel com arnica. Gel com arnica. Que gay? Gel com arnica. Arnica? É. Ah. Minas mata tudo. Minâncora. Já tô Dá certo. Essa da minâncora, aquele negócio deve curar até a AIDS, né? Eu curo tudo. É incrível. É carne. Porra, é isso? Verruga genital.
Aqui, presta atenção que tem dois grandes diagnósticos diferenciais que são fáceis da gente fazer clinicamente. Um não tem nada a ver com o outro, mas o clássico da gente falar de verruga genital é o condiloma acuminado. Condiloma acuminado leva esse nome por ter, classicamente, várias lesões que se empilham, tendo um aspecto gigantesco, e quando o paciente vem, incrivelmente, aquilo apareceu ontem. O cara chega, tira o pinto pra fora, tá com o pinto que parece uma couve-flor de tanta verruga que tem e fala, apareceu ontem, doutor. Apareceu ontem. Isso pode aparecer na paciente mulher? Pode aparecer na paciente mulher. Classicamente vem com uma reação de vulvite bem intensa, porque vem acompanhado de leve prurido. Então a mulher coça bastante, aumenta muito o número de lesões e vem com eritema periférico bem delimitado. Mas no homem, classicamente apareceu ontem esta merda. Foda quando quer te mandar foto. Doutor, apareceu um negocinho, posso te mostrar? Ele apareceu uma foto. Não. Se apareceu um negocinho, não abre essa foto. Se for visualização única, tá safe, porque não precisa ver. Porque quando fala, apareceu um negocinho, não fala onde, ou é pinto ou é bunda. Agora, se é um negócio, doutor, apareceu um negocinho nas minhas costas. Aí tá mais tranquilo. Tranquilo. Mas se é só negocinho, escreve, ou é pinto ou é bunda. Aqui, a gente faz assim. O tratamento de toda e qualquer verruga é eczeres. Tem que tirar, correto? O que fode um pouco, que dificulta a vida do dermato nessa circunstância, é que a gente está falando de órgão sexual. O órgão sexual precisa de sensibilidade, correto? Senão a gente tem disfunção. Então, tanto no homem quanto na mulher, a ideia é a gente fazer a remoção da lesão de maneira mais precoce possível para evitar sequelas de diminuição de sensibilidade. Só que existem algumas condições que tornam ainda mais complicada essa abordagem, porque essas lesões podem se disseminar e pode atingir o meato uretral. Quando atinge o meato uretral, pra gente até que não é tão ruim, porque a gente passa o BO pra frente. Aí o BO é duro, ele se lasca para resolver aquilo lá. Mas eu quero mostrar para vocês que é uma abordagem multidisciplinar. Não é só o dermato que vai resolver. Mas sempre que a gente resolve, a gente tenta diminuir ao máximo as complicações de perda de sensibilidade. Então, classicamente, nessas lesões aqui, quando vem já com bastante lesão disseminada, a gente faz o tratamento com ácido. A gente usa podofilina. Mas a podofilina, ela tem uma manha para você usar. Tu tem que fazer a proteção de toda a pele periférica com vaselina sólida, aquela em cera, remover a vaselina de cada uma das lesões para poder aplicar a podofilina. E a podofilina não pode ficar mais do que 6 horas naquele local, porque ela é extremamente ácida, extremamente irritante. Então eu passo vaselina sólida só no local. Pega um cotonetinho, limpa a vaselina de cima da verruga e aplica a podofilina só em cima dela. A ideia da vaselina é blindar a pele sã em volta daquela lesão. Posso fazer por meio cirúrgico? Posso fazer também. Se lesão for única. Se lesão for disseminada, já não vale mais a pena. Porque vai ter repercussão, vai ter a perda de sensibilidade local. Olha lá. Apareceu ontem isso aqui. Aqui tu vê que as lesões são grandes, por isso condiloma acuminada, elas vão se empilhando. E geralmente a pigmentação corresponde à mucosa subjacente. A mucosa e pele que está embaixo daquilo ali, geralmente tem o mesmo pigmento da lesão. Tá? Quando está desse jeito aqui, a gente já prefere fazer a eczeres isquímica. Porque já são grandes as lesões, já tem acometimento tanto mucoso como cutâneo. Então a gente costuma fazer já o manejo com podofilina. Se for lesão no estado inicial, faz eczeres cirúrgica que é tranquilo. Aqui a gente tem o perianal. Isso aqui é um diagnóstico diferencial de glicoma.
Plicoma é a dilatação secundária à dilatação hemorroidal, correto? Aqui é foda. Eu tive um paciente uma vez, chegou para consultar, o motivo de consulta dele era a sensação de corpo estranho durante a higiene. Toda vez que ele limpava a bunda, ele sentia que tinha um caroço na bunda dele. Chegou lá e ele veio da cirurgia. Sacanagem, o cirurgião podia ter resolvido. Mas falou, não, vou mandar para o dermato. Chegou lá com uma hipótese diagnóstica de plicoma. Eu falei, por que o cirurgião mandou para mim se é plicoma? Quem resolve é ele. Mas tá bom. O cara virou, me explicou o que estava acontecendo. Tá bom, vamos ver. O paciente fica numa posição lateral, decúbito lateral, com as pernas flexionadas. E você abre a banda para ver, né? O que está acontecendo ali. E classicamente a gente vê essa lesão que é hiperteratótica. Tem esse aspecto rugoso. Se tem um aspecto rugoso, é verruga. Se está em volta do pinto ou em volta do cu, a gente está falando de genital. Correto? Isso daqui só tem um jeito desse paciente ter pego. Não tem outro jeito. Usou. Aí tá bom, vi a lesão, tudo bem, vamos fazer o tratamento. Como é lesão única, tu pode fazer cirúrgico. Eu particularmente não gosto do método cirúrgico aqui. Risco de infecção. Risco de infecção é alto. E esse risco de infecção, nessa área em específico, tem uma complicação que é gravíssima. É a fascite necrosante? Fascite necrosante na área perineal ou perianal é a síndrome de Fournier. O paciente vai morrer por causa de uma verruga no cu. Sacanagem, né? E para eu explicar para esse maluco que isso daqui era sexualmente transmissível? Não. Não pode ser, mas é. Ué, você pode tentar me enganar, não tem problema, né? Você não vai enganar o seu próprio corpo. Alguém brincou onde não devia. Doutor, é impossível. E esse paciente em específico, eu conheço. Puta, velho. Então, assim, Queria negar até a morte. perguntei pra ele, falei, tu bebe, né? Bebo, eu falei, então. Sóbrio talvez não, mas bêbado. Não tem nome. Mas não façam isso, eu fiz porque eu conheço o paciente, tá? Olha lá, esse aqui é um puta diferencial do plicoma. Tá vendo como parece um plicominha mesmo? Numa fase assim, tudo bem, até dá pra confundir. A questão é que isso daqui é de aparição, entre aspas, repentina, né? Já o plicoma não, o plicoma são anos de evolução, e aquilo tem a tendência de ir crescendo. Agora, naquela imagem ali, Bem na uretra. já tem invasão do meato uretral. Essa daqui seria de remoção cirúrgica. Por que não é o dermato que faz essa remoção? Pelo risco de estenose. Faz fibrose depois da remoção, né? Se fizer estenose do meato uretral, favorece um monte de sobreinfecção bacteriana do trato uretral. Então, geralmente, quando já tem esse acometimento, a gente faz o tratamento em conjunto com a urologia. E aqui embaixo, as lesões verrucosas, você vê que vem com uma vulvite muito intensa, bem avermelhada a vulva da paciente. Todas essas lesões esbranquiçadas são as lesões papilomatosas. Tudo isso daqui é verruga. Tudo isso aqui é verruga. A probabilidade de ter afetado também meato uretral na paciente é alta. Só que aqui, eu digo que na mulher é mais foda de tratar do que no homem. Porque no homem vem aquela lesão localizada, beleza, removeu, beleza, já era. Agora, na mulher vem bastante disseminado, muitas das vezes. E a gente vai fazer um tratamento com perfil ácido em cima disso daqui tudo. É lábio maior, lábio menor, infundíbulo, tá tudo afetado. A probabilidade de diminuir a sensibilidade local é altíssima. Então, na mulher, classicamente o diagnóstico é mais precoce, porque a mulher se cuida muito mais do que o homem.
acaba sendo mais fácil o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento é mais oportuno. Mas pode acontecer também de vir assim, e quando vem assim é foda porque tem repercussão sim. Não tem um aciclovir pesadão assim pra... A lesão já tá. Se você fizesse um aciclovir, a dose pica do aciclovir, o máximo que ia acontecer é não ter mais lesões, mas as lesões que já estão lá não iam sumir. E se trata com levado, eu faço também para O ginecologista. Geralmente é a gineco que trata, porque no diagnóstico precoce. Né? Eu, particularmente, nunca nem vi uma lesão assim na prática. Conhece pela teoria, mas pela prática eu nunca vi. Você acha que é mais interior, né? Mais difícil o acesso Eu ao não hospital. sei se é mais interior, não. Porque é uma questão que é mulher se cuida. Não, mas eu falo pela dificuldade de acesso. Às vezes mora em fazenda, essas coisas, né? Pode ser. Porque eu vou te falar, homem. Deixa homens ficar e granoso. homens. Porque se aparece qualquer coisa no meu pinto, eu corro no meu doutor. Resolve essa porra aqui. Tá errado. Tá errado. Agora tem homem que não. Tem homem que tem vergonha, o cacete, não vai. E quando vai, já tá aquele couve-flor lá. Eu não sei. Em sala de aula, conversando com um aluno meu, eu já achei absurdo que tem gente que fala, eu não vou, eu fico até o final. A hora que o pinto vai cair, aí eu vou. Meu irmão, tu é louco. Pinto só tem um, tu vai ainda destratar o coitado? O outro diagnóstico de lesão genital é a papulose boenoide. Mas a papulose boenoide tem um diagnóstico bem claro. O acometimento aqui é lesão cutânea unicamente, não tem acometimento mucoso, não vai vir com aquela cabeçona parecendo uma abóbora. A lesão é só em pele, é só a nível de prepúcio. E ao contrário da verruga do condiloma acuminado, que respeita aquele mesmo padrão de pigmentação da mucosa, aqui é lesão hiperpigmentada. São lesões menores, mais escuras do que a pele, que estão só na pele. Aí é papulose boenoide. Qual que é o foda da boenoide? Ela dissemina muito rápido. Então, para o pinto vir tomado daquilo ali, é muito rápido, muito rápido. E o acometimento da mulher é mais em lábios menores. Então, muitas vezes, naquele momento, o cara nem vê o que ele está fazendo, ele só foi. Quando foi, a mulher não sente nada, porque são verrugas pequenas, são lesões pequenas, e o cara volta com aquele monte de lesão. E por serem lesões discretas, que são assintomáticas, o cara que tem e não cuida, ele vira uma Aedes aegypti de papulose boenoide. Ele passa na picada também, verruga para todo mundo. Porque ele não sente nada. E como é só em pele, foda-se, não atrapalha a sensibilidade nem nada. O cara acha que só tá uma manchinha. Ele acha que só tá com as manchinhas. O quê? Por quê? De nascença. Às vezes acha. Às vezes acha que aquilo ali tá ali. Break? Vamos. Falta muito? Não. Então, Parabéns, palestra, deve ter certo dela. Que aleatório!
Enfermidade de REC, ok? Não, mas já tá acabando, não tá? Só um pouquinho, Cléber. Enfermidade de REC. A enfermidade de REC também é um acometimento extracutâneo, é mucosa que está afetada aqui, mas é mucosa oral. Essa lesão classicamente se confunde com aquela hialocistocele. Tem dentista aqui? É uma distensão de glândulas salivares que produzem uma lesão grande relativamente, mas classicamente é única. Enquanto que a enfermidade de REC são várias lesões na mucosa que podem ou não ter esse aspecto grande, como a hialocistocele lá. É isso aqui, ó. Esse daqui. Eu já ia falar que era AIDS já. Aqui? Já ia falar que o cara tava com AIDS já. Se fudeu, é AIDS. Não. Aqui é essa lesão que consiste da dilatação da glândula salivar. Essas aqui são as manifestações da doença de REC. Doença de REC vem várias lesões, aqui você vê que ela foge à regra. Não é como o resto das lesões condilomatosas. Aqui não tem superfície rugosa. Por que não tem superfície rugosa? Não vai ter trauma? Tem trauma. Tem. Nem ideia. Não é que não tem, né? Mas o ciclo de renovação das células da mucosa é muito menor do que da pele. Então aqui na pele demoraria 28 dias para tentar remover aquela lesão traumática. Aqui não, aqui pela saliva, a umidade local e o ciclo de regeneração ser muito mais rápido, 7 dias, geralmente não dá tempo de formar aquele acúmulo de queratina superficial. Então ela acaba sendo uma lesão diferente de todas as outras condilomatosas, porque ela tem um aspecto liso pela renovação constante do epitélio. Sólida também, sólida também. Pode repetir o número de diferencial? É que eu não tenho certeza do nome, porque é diagnóstico odontológico. Então não vai cair, né? Nunca na vida. É só para vocês verem aqui a diferença. Eu não sei se é hialocele ou hialocistocele. Alguma coisa do tipo assim. Que é uma distensão também local, geralmente única. Aqui a gente faz a palpação e ela tem um aspecto fibroelástico. Mas por ser uma lesão só, acaba sendo o diagnóstico diferencial. De verdade, são várias lesões disseminadas. O manejo. Poxa. O quê? É podofilina, não é ácido? Vai pôr na boca assim. Em mucosa. Manejo geral de todas as verrugas. Se o acometimento da verruga é em mucosa, o manejo é com podofilina. Se o acometimento for em pele, a gente pode usar qualquer outro princípio ácido, classicamente a gente usa o ATA. Podofilina, toda aquela manha para a gente aplicar a vaselina primeiro, para blindar a pele periférica, enquanto que o ATA a gente faz um manejo mais tranquilo se for em baixa concentração, faz em casa mesmo para o paciente aplicar. Aqui, olha lá, 10 a 25%, geralmente se usa podofilina a 10. A 20, 25%, eu nunca usei isso aqui. Só que o foda é que isso aqui tem que ficar no máximo, bota aí 6 a 8 horas em contato com a pele. Então a gente tem que indicar que ele tem que remover aquilo lá, com a mucosa, não com a pele. Mas dentro da boca, professor, o cara vai precisar vaselina na língua, tudo assim, em volta? É. A gente vai E fica, aumenta, não vai embora, aumenta a assim? concentração para tu fazer o manejo só ali. Aí o cara fica assim. É. Depois Fica tira. assim, Durante a aplicação, tipo, ele não vai embora. Tu deixa ele uns 20 minutos. Não que ele vai ficar assim, né? Bota aquele negocinho para abrir a bochecha. Sabe aquele transparente que é horrível? Expansor, acho que é. É. mas daí ele tem que Cialocele? ele tem que fazer mais vezes, mais vezes.
Ele vai fazer no mínimo umas 8 aplicações. Já no ATA, que é para lesão em pele, lembra que não pode colocar ATA no copo. Vai derreter a cabeça do piu-piu, não pode. O ATA, a gente tem diferentes concentrações, tem para uso dentro do consultório, para uso para uso ambulatorial que ele vai usar em casa. Para usar em casa, geralmente 10, 15, 30%. Para consultório, de 60% para cima. Aqui a gente classicamente usa o ATA 90, porque se resolve o quadro do teu paciente em uma única aplicação. Antigamente tinha o nítrico fumigante. Quase não se usa mais ele por uma questão de logística. O transporte dele é chato para ser feito e resulta a mesma coisa que o ATA. A questão é a estética do tratamento. O ATA, quando você aplica o ATA no paciente, a única coisa que acontece é que aquela verruga que você aplicou, ela fica branquinha. Parece que tu passou um Errorex naquela verruga. O paciente sai dali decepcionadíssimo. Que merda! Eu vim aqui, paguei uma porra do procedimento, ele passou um esmaltinho na minha verruga, ficou branco e pronto, foi só isso. Enquanto que o nítrico fumigante, ele faz fumaça até. Caraca. Na hora que você aplica, vai um show pirotécnico, chama a atenção. Caralho, esse médico é foda. Ele vai resolver mesmo o meu problema. Tá derretendo a verruga aqui. Aí fazem a mesma coisa. Uma aplicação geralmente é o suficiente. O que a gente usa classicamente no manejo ambulatorial das verrugas, das lesões condilomatosas em pele, é o salicílico com lático, ácido combinado. Então, o clássico é o Verrux. O Verrux é uma boa combinação ácida, só que eles vêm em concentração muito menores para ser seguro para o paciente usar em casa. Então tem uma irritaçãozinha, mas tem a manha também de aplicar. Se tu ensina o teu paciente a aplicar no local e fechar com filme, papel filme, ou fazer uma oclusão daquela lesão que está com ácido, o resultado vem muito mais rápido do que ele só usar e deixar desprotegido. Primeira vez que ele lavar a mão, ele já tirou aquele ácido de cima, mas não vai ter mais o mesmo resultado. Então, classicamente, a gente tem essas manhãzinhas para usar também. Tudo que for aplicação ambulatorial de ácido, seja pele ou mucosa, se fizer baixa oclusão, você aumenta a potência do tratamento e diminui o tempo de tratamento também. O teu paciente vai te agradecer. Dentro do consultório, que a gente usa é o ATA ou o fumigante. Beleza? Esse daí do grupo é salicílico por ele? Lático. Prevenção são as vacinas. Olha lá. Aqui a gente tem paciente de 7 anos de idade, trazido a consultório familiar, por aparecimento de lesões em tórax anterior, ombro superioral de 7 dias de evolução. Não são vertiginosas, não é doloroso e que se distribui rápido. Molusco contagioso. Hipótese diagnóstica aqui. Molusco contagioso. Voltar. Hipótese diagnóstica aqui. HPV. Acertar ou acertar. Não é HPV. Não é? Não, aqui é Pox viridae, aqui é molusco contagioso. Aí você é um homem sem ideais. É verdade. Mantenha-se na sua ideologia. Falou certo, foi na dos outros, deu. Por isso que eu gosto de fazer a prova caneta, não dá tempo de voltar atrás. Tá. Aqui é Pox viridae, molusco contagioso. Hã? Tem que ter. Pra gente ver o negócio no centro, classicamente a gente precisa de uma lupa. Pode ser que a gente veja a umbilicação central? Pode ser, mas são lesões grandes, não tão pequenas assim. Eu vou pegar a outra pra mostrar. Hã? Mas por que não pode ser? Porque
causa da superfície. Aqui a gente vê superfície lisa e brilhante. A única lesão do HPV que tem superfície lisa e brilhante é a enfermidade de Heb, que é da mucosa oral. O resto, todos eles têm aspecto queratótico, que é aquele aspecto rugoso. Paciente masculino, 72 anos, procura consulta médica com quadro de racha acompanhado de dor local, feridas pustulosas e vesículas com crostas a nível da mandíbula em hemiface esquerda e língua, faz 2 dias. Refere otalgia de aparição prévia ao quadro atual. O que é otalgia? Dor no ouvido. Hipótese de diagnóstico? Alta de GM. Eu também. Médico grostroso. É brincadeira. Mas não descartaria, não. Não descartaria, dá bom. Isso aí não está inicial. Aí, isso aí não viu mais afilado, tá vendo? Já passou do processo inicial. Aqui a gente vê crostas, eritema está conservado aqui em um pedaço de pele que não passa para o outro lado. O que é isso aqui? Herpes zoster. Caraca, Quase eu acertei. quase, nossa, na beirada. Quase deu certo. O paciente procura consulta médica com quadro de dor urente. O que é dor urente? Urente é queimante. Na região do dorso, acompanhado de lesão muito dolorosa de aproximadamente 24 horas de evolução. Ao exame físico, se evidencia a presença de erupção de vesículas em base eritematosa unilateral em T3. O que é T3? O que é? O que é torácico? O que caralhos o dermatologista quer saber da vértebra? É o dermatomo T3. É o dermatomo T3 que eu falei para você olhar no dermato. Deixa eu olhar? Não, depois ver. Mas vejam mesmo. A parte inervada pelo gânglio T3 que tem origem sim na torácica 3. Mas é todo aquele pedaço de pele inervado por essa raiz nervosa. Se é um pedaço de pele, uma mesma raiz nervosa, unilateral, o diagnóstico é mais uma vez herpes zoster. Não tem tanto segredo aqui. Mas se não tivesse dor, poderia ser. Aí se não tivesse dor, aí é hanseníase. Se não tivesse dor. Raiz nervosa. É que assim, a hanseníase, o paciente vai ter dor neuropática, porque tem uma neuralgia. É que no caso aí foi de 24 horas, né? Mas se fosse mais crônico. Só que a hanseníase não tem vesículas. Tá. A lesão essencial da hanseníase é a mácula hipocrômica. Se tem eritema, já está numa fase tuberculoide que é placa. Não tem vesículas. Então, vesículas sobre base eritematosa que está unilateral é herpes zoster plexipróprio contrário. Tá? É que a gente não foi internado. Gente, agora Marisa. Agora vocês vão tomar o café de vocês.